Olá, olá! Começa aqui o Pauta Pública número 107. Não vou mentir, um episódio ainda com uns restos de purpurina do carnaval. Mas mais um programa em que a gente busca trazer conversas que não podemos mais adiar. Só que, infelizmente, tem uma coisa que vai precisar ser adiada, que é a volta da minha parceira de microfones, a Andréa Dipp, aqui do meu lado. A Dipp vai precisar ficar afastada do programa algumas semanas para cuidar de algumas questões de saúde. Mas ela tá bem, tá se preservando para voltar logo logo com a gente aqui. No programa de hoje, a gente vai tentar se aprofundar num termo, num conceito que, apesar de não ser exatamente novo, entrou no debate recentemente e tem se tornado cada vez mais conhecido. Tô falando do racismo ambiental. Diferente do que tentam deturpar páginas e políticos de extrema-direita, o racismo ambiental é um debate sério, que já vem de décadas, e analisa como as mudanças climáticas afetam de forma mais grave as populações mais vulneráveis. O racismo ambiental está atrelado a um outro conceito importante, o de justiça ambiental. Bom, sendo o tema da temporada Conversas que não podemos mais adiar, essa é uma das mais urgentes, com certeza. E por isso, aqui a gente tem o prazer de receber a Mariana Belmonte. A Mariana é jornalista nascida em Parelheiros, no extremo sul da cidade de São Paulo. Já trabalhou em uma série de projetos voltados para articulação e comunicação de políticas públicas. Ela foi colunista no UOL e hoje escreve semanalmente para o portal Gênero e Número, além de ter organizado também o livro Racismo Ambiental e Emergências Climáticas no Brasil, publicado ano passado pela Hora Lituras. A gente já vai para a conversa, mas antes, um recado. Se você gosta das conversas que a gente faz por aqui, se elas fazem sentido de alguma forma para você, compartilhe esse programa ali com um amigo, com uma amiga ou posta nas redes sociais. Se você já tá por aqui e tá gostando, bom, se puder, nos dá aí 5 estrelas no Spotify ou na Apple, que isso ajuda a nossa pauta aqui chegar mais longe. Tudo isso, gente, porque é bom lembrar que a agência pública é uma organização sem fins lucrativos e esse programa só existe por conta do apoio de pessoas que contribuem financeiramente todo mês para o programa de aliados e aliadas da pública. Se você quiser saber mais como ajudar a manter toda essa estrutura e fazer esse podcast rolar, acessa aí aliados.apublica.org. Porque, quem apoia e participa do programa de aliados recebe o pauta já na quinta-feira à noite. É isso. Pedidos feitos, bora pra pauta. Mariana, muito obrigada por topar conversar com a gente. Oi, gente. Queria começar agradecendo, o convite, a possibilidade da gente abrir esse diálogo. Mariana, para a gente começar aqui, eu queria perguntar um pouco sobre sua trajetória, porque de certa forma ela se conecta, com seu interesse sobre o tema do racismo ambiental. Você pode contar para a gente um pouco como foi esse percurso, de que maneira ele pode ajudar a explicar o seu trabalho de comunicação nessa área? Eu sou nascida e criada no extremo sul da cidade de São Paulo, no bairro da Colônia, que é um bairro no distrito de Parelheiros, que é banhados, se a gente pode dizer assim, por 2 represas, a Guarapiranga e a Billings. É uma região, que tem a Billings e a Guarapiranga, que tem diversas áreas de proteção ambiental. Então tem a APA Boraré Colônia, APA Capivarimonos, parques estaduais, RPPN, enfim, uma diversidade importante de unidades de conservação, mas em um território de extrema pressão urbana, quanto a gente tem uma riqueza ameaçada, uma porção grande de Mata Atlântica, a gente também tem a desigualdade social com os bairros periféricos dentro e fora dessas áreas de proteção, falta de saneamento básico. Na região do Grajaú, muitas famílias moram em palafitas dentro da represa Billings, sem poder ter moradia adequada, sem direito à moradia. Então, eu trabalho com isso. E trabalhar e estudar com esse tema de racismo ambiental, mas das questões socioambientais, meio ambiente, mudanças climáticas, é algo que vem a partir da minha vida mesmo, no sentido de observar essas questões de desigualdade no meu território e trazer isso para minha vida profissional, minha vida de pesquisadora autônoma mesmo, porque eu não estou na universidade. E aí, nos últimos anos, com a proximidade e a possibilidade de trabalhar muito próximo de várias organizações do movimento negro. Fui aprendendo, estudando e tendo essa dimensão racial também nessa luta socioambiental.
Mariana, em janeiro, a gente viu uma polêmica surgir, né? A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, definiu como racismo ambiental uma tragédia que aconteceu na zona metropolitana do Rio, no início do ano, quando 12 pessoas morreram por conta das chuvas. A declaração da ministra gerou polêmicas, mas, na verdade, falar em racismo ambiental não é uma coisa exatamente nova, né? Você pode falar mais sobre isso e nos explicar de onde vem esse termo e esse conceito? Quando a Aniele aponta, né, quando a ministra aponta racismo ambiental com o que aconteceu, a tragédia que aconteceu, mas acontece, vai acontecer de novo. Infelizmente, o que a gente vê parece um calendário de tragédias todo a partir de janeiro. A gente sabe que isso vai acontecer de novo, não só no Rio de Janeiro. Vai acontecer no litoral norte de São Paulo, vai acontecer nos bairros periféricos da cidade de São Paulo, acontece em Recife, nas palafitas. Aconteceu em várias cidades da Bahia no passado, nos últimos anos, na região norte, na região sul, no final do ano, né? Não só as chuvas, mas o calor extremo também, né? Então, se a gente olhar, eu acho que as imagens elas já mostram claramente pra gente a situação da moradia das pessoas que foram atingidas, o local, que é nas áreas periféricas, suburbanas, de favela, do Rio de Janeiro, né? Acho que cada cidade tem a sua denominação de território. A gente olha para as cenas e a gente já consegue dizer e apontar, sim, racialmente, qual é a situação daquele território. Para a gente falar um pouco do conceito, quando a gente fala sobre violação de direito, injustiça ambiental, né? Violação de direitos mais territoriais em territórios vulnerabilizados, a gente parte da ideia de que existe um direito sendo violado, né? E aí essa definição ela só existe porque quem tem o privilégio de estar em um estado que garante esses direitos são as pessoas brancas, né? Acho que durante um período, durante muito tempo, o racismo ele foi tirado da questão ambiental. Então, a gente já ouviu muito de muitos ambientalistas brancos que naquele debate específico sobre questões ambientais, a luta socioambiental não caberia falar sobre racismo. E se colocavam que essa questão era uma questão de injustiça, ou justiça ambiental, ou justiça climática. O racismo ambiental, ele fala sobre como essas injustiças ambientais elas privam a população negra, os povos indígenas, os povos quilombolas, especialmente as mulheres negras, crianças, idosos, né? De humanidade e de direito. E de direito à moradia, direito à água, direito à luz, direito a um território seguro, direito à saúde, direito à biodiversidade, porque sem natureza nenhum de nós sobrevive. Então, isso é importante a gente começar a falar. O termo racismo ambiental, ele foi criado, né, pelo ativista Benjamin Chaves na década de 80, nos Estados Unidos, né, durante um protesto por justiça ambiental no estado da Carolina do Norte. Durante esse processo, alguns manifestantes eram contrários à instalação de um aterro sanitário para resíduos tóxicos em um território majoritariamente negro. E aí, o termo é criado a partir dessa situação, né, pelo Benjamin Chaves, e é importante conectar com o que acontece no Brasil. Quando populações são retiradas, removidas dos seus territórios, por várias justificativas. Justificativa, muitas vezes, de área de risco, justificativa de grandes empreendimentos, né, como energia eólica, que na verdade traz muitos prejuízos e prejuízos à saúde de populações. O que acontece em Alcântara, no Maranhão, né, com a base espacial. E a gente pode aqui trazer vários outros exemplos que acontecem no Brasil sobre isso. É sempre o território negro que sofre o impacto e é o lugar ou de despejo de lixo, falta de políticas públicas. Acho que tem um exemplo importante, um exemplo que eu gosto sempre de trazer. Todo mundo já deve ter ouvido falar que chuva, deslizamento acontece porque nas áreas mais pobres há muito morro, muita ladeira, ou porque muitas dessas casas, essas moradias ficam
nas beiras dos rios, e que as pessoas não deveriam morar ali. Mas é fundamental entender que a habitação em área íngreme não é sinônimo de desastre. Basta a gente olhar para a região de Perdizes, em São Paulo, que é esse bairro de classe média alta, onde os edifícios não deslizam. A cada tempestade, nenhum edifício, nenhuma casa desliza, graças aos investimentos em infraestrutura da prefeitura. Então, essa carência de infraestrutura urbana para permanência segura de moradias em áreas de morro nas regiões mais pobres é um produto do sistema que transforma a necessidade humana básica de morar e mercadoria. Essas situações de risco, como no Rio de Janeiro, como São Paulo e como outras cidades, elas não surgem de uma suposta falta de planejamento individual ou familiar, né? Elas não são frutos de escolhas da população que moram ali, em assentamentos precários, e elas, na verdade, elas são fruto de uma política habitacional ou da falta de uma política habitacional destinada à população negra e periférica, né? A política urbana dessas cidades, e eu acho que é o caso do Rio de Janeiro também, né, trazendo a partir dessa questão do que aconteceu no Rio, bem no começo agora de 2024, é a política urbana a responsável pelas pessoas negras e periféricas estarem em condições de subalternidade de risco socioambiental. As regiões mais seguras não foram feitas para elas habitarem. E nos bairros onde elas habitam, não há provisão de infraestrutura nem ações de programas de adaptação, mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Isso é muito importante, né? Como a gente age quando o direito à terra continua sendo limitado por um grupo de proprietários e a única alternativa da população de baixa renda é se sujeitar aos subprodutos do mercado. A culpa não é da chuva. Culpar a chuva e as famílias não é o caminho. Os municípios, os estados, o governo federal, eles precisam ser responsabilizados pela falta de ação, de adaptação e pelas mortes e soterramento dessas famílias, né? E aí, acho que para voltar, o termo racismo ambiental descreve a discriminação institucionalizada envolvendo política, prática ou diretrizes ambientais que afetam ou prejudicam, e aí, muito importante, intencionalmente ou não, porque sim, existe a política, como a gente falou agora, de falta de infraestrutura, que o bairro nobre tem provisão de infraestrutura e os bairros pobres não, isso é política. Isso é uma política colocada. Sim, os bairros pobres têm desenvolvimento urbano. É esse desenvolvimento urbano que ele aumenta a desigualdade social, o racismo e a política do deixar morrer. As pessoas negras, indígenas, esses grupos raciais que são marginalizados, são todos afetados pelo racismo ambiental, que deve ser abordado o máximo possível nos debates de direitos humanos. Aí, partindo disso, Mariana, qual é a relação entre racismo ambiental e colonização? Como é que a gente consegue olhar para isso hoje? O racismo ambiental ele é reflexo da violação histórica de um povo escravizado por 400 anos e de uma sociedade encabeçada por uma elite branca e supremacista que se organizou para manter esses corpos à margem. E sim, né, a estrutura social e financeira brasileira é racista, né, em várias frentes, várias caixas da sociedade, se a gente for assim dizer, né. Essas zonas de sacrifício que a gente falou, que incluem territórios indígenas, quilombolas, periferias, são diretamente relacionados à extração e exploração econômica racista que ocorreu durante a colonização, principalmente a colonização do sul global pelo norte global. Eu costumo dizer que o racismo ambiental chegou no Brasil, junto com racismo estrutural, né, obviamente, com as caravelas, né, matando, roubando terras, desmatando terras, matando indígenas, trazendo povos escravizados para trabalhar, sem direito ao acesso à terra. Então, o racismo ambiental ele é um produto da colonização, que tem, inclusive, acabado e devastado a Amazônia. Se a gente olhar o que acontece na Amazônia hoje com o garimpo ilegal, a devastação da floresta, isso tem tudo a ver, isso tem a ver também com racismo ambiental. Mariana, na sua opinião, por que é importante racializar o debate sobre justiça ambiental? Eu acho fundamental racializar o debate sobre justiça ambiental e justiça climática, né? Esses dois termos que têm se usado muito agora, especialmente na sociedade civil, em debates com movimentos ambientalistas, né? Eu,
pessoalmente, em textos que eu escrevo, nas coisas com que eu trabalho, no meu trabalho, eu uso o termo racismo ambiental. Esse termo justiça climática, justiça ambiental, ele foi criado, internacionalmente para cumprir uma tarefa que a branquitude internacional não cumpre e, se não houver pressão social, nunca vai cumprir, que é falar sobre racismo, Então, tem a frase clássica, que a Coalizão Negra por Direitos aqui no Brasil diz, escreve e denuncia, que sem justiça racial não há justiça climática, justiça ambiental. Então, isso é muito importante se falar de racismo. Antes de falar, a gente precisa falar sobre racismo. E muitas vezes esse termo justiça ambiental e justiça climática, esses termos, eles são usados para não falar sobre racismo, para não falar sobre machismo, para não falar sobre patriarcado, sobre xenofobia, sobre homofobia. Então, usar o justiça ficou muito mais bonito, muito mais palpável, Eu acho que as pessoas esqueceram um pouco também do termo direitos humanos nesses lugares, quando a gente acompanha as negociações das conferências do clima, enfim, você lê os documentos, você percebe que, primeiro, que nenhum documento traz a questão racial, nenhum documento. Nenhum documento traz a questão afrodescendente, questão negra no debate. E quase nenhum fala de direitos humanos de uma forma mais clara e com proposição. Então, acho que num país que a gente tem 56% da população negra, autodeclarada negra, a gente precisa dar nome às coisas, A branquitude tem muita dificuldade em falar sobre racismo, A gente tem visto crescerem cada vez mais as iniciativas de pagamento por serviços ambientais e também a venda de créditos de carbono, um mercado crescente que conecta povos e comunidades tradicionais com empresas, em transações que muitas vezes têm um aspecto especulativo financeiro. Mariana, como é que você vê o impacto do crescimento desse mercado para populações que têm o seu modo de vida conectado à conservação da biodiversidade? Esse tema do crédito de carbono é complexo. Eu acho que todos nós, tanto eu como jornalista, pesquisadora, mas também trabalhando na área de articulação, incidência, e não só eu, mas acho que os movimentos, as organizações, as populações locais, a gente precisa muito se aprofundar nesse tema. E assim, o jornalismo também precisa, os meios de comunicação. Porque hoje o que a gente vê é muita entrevista com empresário e ambientalista branco falando sobre mercado de carbono, crédito de carbono. Só que a gente não tá falando muito sobre direitos humanos de novo, Quem tem acesso a isso? Quem sabe direito como funciona, Esse recurso vai para onde? Esse mercado está regulado? Vai ser regulado para quem, A favor de quem? Então eu acho que é mais... Eu acredito que é mais um mecanismo de violação de direitos. É mais um mecanismo de tirar direitos. Não adianta pintar a lixeira da rua de verde se a cidade, o município, não tem coleta de lixo adequada e política adequada de resíduos, Me parece que a gente precisa muito entender melhor o que é isso. Assumo que eu entendo ainda bem pouco. Acho que isso é um ponto importante da gente... A gente precisa estudar, porque eu acho que é mais um espaço de violação de direitos, é um espaço que o mercado, essa mão invisível do mercado vai atacar com força para tirar direitos. Quem é que vai ficar com os lucros? São as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, as comunidades, os agricultores. A gente tem notícias de, inclusive terreiro de matriz africana, de religião de matriz africana, sendo assediado por esse mercado já, porque muitos terreiros ficam em áreas verdes de floresta. Então, eu acho que é um tema ainda que a gente precisa aprofundar e entender melhor. E para a gente fechar aqui, Mariana, com as mudanças climáticas esfregando cada vez mais na nossa cara, que os próximos anos vão ser cheios de eventos extremos, em termos mais práticos, considerando que os desastres climáticos afetam diferentes populações de formas diferentes, como você falou, que ações você considera que são prioritárias para a gente começar de fato a enfrentar e se preparar para o que vem por aí? Eu acho que eu sou aquela pessimista, otimista, engajada, nem sei dizer. Eu acho que a coisa só vai piorar. A gente falou das chuvas, falou, do que tem acontecido no Rio, aconteceu em São Paulo, vai acontecer. E eu acho que vai acontecer. Eu acho que o que mais
dá um pouco de desespero, e eu sinto que não é um desespero só meu, mas de várias organizações de base, movimentos e articulações de base, é que isso vem acontecendo. E aí é tudo paliativo, é tudo... a gente presta solidariedade, a gente manda a cesta básica, a gente... E aí o ano que vem chove no mesmo lugar de novo, assim, sabe? E eu não tô dizendo que as ações emergenciais de tem que acontecer na hora, elas são ruins. As tragédias, elas são previsíveis. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul no final do ano, final de 2023. E a gente viu uma entrevista do governador dizendo, mesmo depois de todos os institutos meteorológicos de pesquisas dizendo que na região ia ter muita chuva, eles avisando o prefeito, o governador. A gente ouviu o governador do Rio Grande do Sul dizendo que não sabia que ia chover. E eu não sei, é um misto de negacionismo com política de deixar morrer, com racismo, com descaso, com negacionismo, com tudo misturado, assim. Então, os governantes, eles sabem que a gente está vivendo uma crise profunda climática, não só no Brasil, mas no mundo. Mas acho que no Brasil, aquela história que a gente falava na escola lá atrás, do aquecimento global, a Terra tá aquecendo, né? Na época isso tudo parecia muito distante. E agora não tá mais distante. Eu acho que nunca esteve distante, né? Eu acho que nunca esteve distante de verdade. De qualquer forma, tem várias frentes, né? Eu acho que a gente tá em um ano de eleição municipal. É no município que as coisas acontecem. Os municípios, eles precisam ter recursos, eles precisam ter diretrizes, eles precisam ter orientações básicas, eles precisam ter planos de adaptação. Não adianta mais a gente ficar enxugando gelo, mandando cesta básica, mandando água. Tem que mandar, óbvio, mas as cidades, os estados precisam de um plano de adaptação climática. O governo tem começado esse processo, ainda que em passos muito lentos. A gente precisa que o governo fale mais sobre isso e que se comprometa mais sobre isso. As cidades precisam estar preparadas para os eventos climáticos. A gente precisa reduzir o aquecimento, a gente precisa ter metas mais ambiciosas, mas a gente precisa preparar as cidades para os eventos que já estão acontecendo. A gente precisa preparar as cidades para o calor extremo. E quando eu falo preparar as cidades, eu estou dizendo que a gente precisa preparar os territórios vulnerabilizados. Os territórios que não têm estrutura para grande chuva. Precisa falar sobre moradia, a gente precisa falar sobre saneamento básico, a gente precisa de adaptação climática. Eu acho que é isso. Isso é prioridade. A gente precisa do comprometimento do governo federal e dos governos estaduais e agora eleger pessoas que estejam comprometidas com a vida da população. A gente não pode mais brincar com a vida da população. A gente precisa, com urgência, evitar que mais pessoas negras, mulheres negras, crianças negras, indígenas, população quilombola, essas pessoas morram na chuva. Ou que a gente veja cenas como aquela senhora fazendo café ou sentada no sofá debaixo de água. As pessoas precisam de humanidade. É isso, a gente espera um mínimo de humanidade para a vida das pessoas. Mariana, muito obrigado por participar desse Pauta Pública aqui com a gente. Foi um prazer te ter aqui. Até a próxima. Queria muito agradecer vocês, eu que agradeço muito, foi muito importante estar aqui, estou à disposição. É um tema muito caro para mim, é um tema importante, é um tema que eu sigo estudando porque eu acho que, infelizmente, a violação de direitos territoriais no Brasil, ela não vai cessar de hoje para amanhã. Então, acho que é importante a gente falar, explicitar, contar, falar mais sobre esse tema nos espaços que estão a fim de falar e de debater de uma forma séria. Obrigada, um beijo. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Bom, e chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na playlist depois do Pauta. Quem também tá de volta com temporada nova é o Rádio Escafandro, gente, um podcast comandado pelo Tomás Caverini, que faz parte aqui da Rádio Guarda-Chuva. Nos tocadores já dá para ouvir o episódio Dr. Oscar e o menino que precisava enxergar, que conta a história de um médico que, depois de quase morrer por causa de uma doença, resolveu se tornar um cirurgião nômade, criando pontes entre mundos diversos e mudando vidas nessa jornada.
Para mergulhar nessa história, é só procurar Rádio Escafandro no seu tocador e colocar para ouvir aqui depois do Pauta. Terminamos aqui mais um episódio do Pauta Pública. Obrigado por estarem com a gente mais uma vez nesse pós-carnaval, aqui pensando nas conversas que a gente não pode mais adiar. Esse podcast é apresentado por mim, Clarissa Levi, e pela Andrea Dipp, que logo mais vai estar de volta. É a gente que também cuida da pauta e das entrevistas do programa. Já a edição, o roteiro e a produção ficam por conta do Ricardo Terto. E agora também contamos com o apoio de produção da Estela Diogo. As artes são da Tainá Gonçalves. E a coordenação de redes quem faz é o Ravi Spreisner. Já os teasers e vídeos, que vão para as redes sociais, são do Breno Andreatta. Essa música que você escuta de fundo e toda a identidade sonora do programa é a composição do Pedro Vituri. Obrigado pela escuta, gente. Sexta-feira que vem, bem cedo, tamo de volta. Um abraço. Até!